Bom dia, irmãos, graça e paz. Os irmãos estão conseguindo me ouvir aí? Lá em cima, na galeria, tá dando para ouvir direitinho? Ok. Vamos nos sentando aí, os irmãos estão nos corredores. Nós vamos orar, iniciar a nossa aula, pedindo a graça de Deus sobre nós. Iremos tratar de um assunto difícil, mas necessário, dentro da perspectiva de santidade no lar, na família, que é a questão do divórcio, tá? Então, o nosso objetivo hoje é observar o assunto do divórcio à luz das Escrituras. Então, eu conto com a compreensão dos irmãos, conto aí com a atenção dos irmãos para aquilo que nós estaremos apresentando e conto com as orações dos irmãos por conta da complexidade desse assunto, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, na dependência do Teu Espírito Santo, para poder trabalhar um assunto como esse, ó Deus. Um assunto que vem sobre tantas famílias e que gera sofrimentos, um assunto que causa tristeza em tantas pessoas, tantos irmãos, um assunto que gera dúvidas nas nossas mentes, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender este assunto a partir da Tua palavra, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então eu vou tentar apresentar esse assunto. É um assunto amplo, tem muitos textos nas Escrituras, nós não iremos conseguir trabalhar todos os textos, tá? E eu peço então que você, caso surja alguma dúvida, você anote, porque eu vou abrir em alguns momentos específicos para perguntas dos irmãos e comentários. E caso eu não consiga responder, você tenha paciência comigo, tá bom? Depois a gente pode conversar com mais calma. A gente pede ajuda aí para os universitários também, mas esse é o nosso objetivo. Por que é importante falarmos sobre isso, queridos? O divórcio é um assunto que, de algum modo, vai chegar à nossa casa, se não já chegou. Todo mundo, todos nós aqui, conhece alguém que passou por um divórcio, ou conhece um familiar, um amigo, alguém que está passando por isso. Eu estava vendo algumas estatísticas aí. O divórcio, infelizmente, no Brasil é uma realidade cada vez maior. Uma pesquisa do IBGE analisou o índice de divórcio de 2007 a 2017. E a constatação dessa pesquisa é o que essa reportagem anunciou: 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. E os dados de 2017 para cá têm mostrado aumento no número de divórcios, especialmente no ano passado por conta da pandemia. Então, esse é um assunto que faz parte da nossa realidade, querendo ou não. Você que é solteiro, que é adolescente, jovem, talvez conhece amigos, ou mesmo na sua casa, você teve que enfrentar a questão do divórcio. Uma outra razão para nós estudarmos isso à luz das Escrituras é porque a Bíblia fala sobre divórcio. Deus não se cala sobre isso. E o mais importante, nós precisamos ter conhecimento bíblico a respeito desse assunto. Muitas pessoas, muitos crentes, tomam decisões muito sérias sem o conhecimento bíblico sobre isso. Então, é muito importante que você saiba o que a Bíblia ensina sobre divórcio. E por fim,
e é o que eu considero mais importante, nós tratamos do divórcio com algo em mente. Nós falamos do divórcio porque precisamos honrar e proteger o casamento. É por isso que nós estudamos esse assunto. Então, não estudamos o assunto do divórcio para incentivar o divórcio, ou para dar algum tipo de argumento para uma pessoa que queira se divorciar. Pelo contrário, nós estudamos o assunto do divórcio para honrar e proteger o casamento. Isso é os nossos casamentos e os casamentos dos nossos filhos. Então, você que é solteiro, você que é jovem, você que é adolescente, você precisa saber desse assunto, para que o casamento futuro que você, se Deus assim permitir, vai ter, seja um casamento protegido da prática do divórcio. Muito bem. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quando nós falamos sobre divórcio, nós precisamos construir o que é o casamento. Ou seja, o nosso entendimento sobre o casamento vai determinar o nosso entendimento sobre o divórcio. E aí, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Eu quero dar 30 segundos para você virar aí para o lado, para o maridão, para a esposa, para a filha, para o amigo, para quem estiver do seu lado. E você vai responder, o que é o casamento? Vamos lá? Você vai ter aí 30 segundos para fazer isso. O que é o casamento? Pessoal aí, os adolescentes e jovens da galeria, o que é o casamento, hein, gente? Vocês que um dia querem se casar. Muito bem, gente. Já vi a interação dos irmãos. Óbvio que nem sempre é fácil responder assim, de bate-pronto, né? Mas o que eu quero que você agora analise é a sua resposta do que é casamento com o que eu vou apresentar aqui, tá joia? Então, olha só, acho que dá para ler, né? Ali, essa é uma definição que eu peguei do dicionário, é uma definição geral do que é casamento. Casamento, numa definição popular, digamos assim, é uma união entre duas pessoas de sexos diferentes, com legitimação civil e religiosa, ou religiosa. Então, essa é a definição popular sobre casamento no Brasil. Há definições jurídicas, há outras questões aí que às vezes são levantadas, inclusive pessoas querendo desconfigurar essa definição de casamento como uma união de duas pessoas com legitimação civil ou religiosa. Mas, por enquanto, essa definição pelo menos está mantendo que é uma união entre duas pessoas de sexos diferentes. Mas isso, à medida que a nossa sociedade vai caminhando, provavelmente essa definição vai mudar, tá bom? Só que essa definição, embora tenha algumas coisas boas, está longe da definição bíblica, tá bom? E eu quero que você analise a sua resposta agora a partir da definição bíblica. Olha só a definição bíblica aí. Casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel, firmada entre o homem ou a mulher, diante de Deus e testemunhas. Esse, óbvio, é um resumo da definição bíblica do que é o casamento. Agora, se eu perguntar para você, a tua definição de casamento,
tem mais a ver com a definição popular de casamento ou mais a ver com a definição bíblica do que é o casamento? E aí, queridos? Será que a tua definição, o teu conceito de casamento, o que você entende por casamento, é o que a Bíblia entende por casamento? Porque olha só, a Bíblia diz que casamento é uma aliança vitalícia, uma aliança indissolúvel entre o homem e uma mulher. É até que a morte os separe. A morte é a única coisa que acaba com a aliança do casamento. Vamos seguindo. Então, o casamento como uma aliança vitalícia e indissolúvel. O texto mais importante da Escritura, que mostra esse aspecto, é Gênesis 2. Então, abre a sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 2. Aqui nós temos a primeira fala do homem, naquele momento em que Deus cria a mulher e traz a mulher ao homem. O homem então diz no verso 23, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí o verso 23, por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto de Gênesis, ele vai ser citado por Jesus, depois, deixa eu mudar aqui, ele vai ser citado por Jesus lá em Mateus 19, Marcos 10, Paulo cita em Efésios capítulo 5, e qual que é a ideia, queridos? A ideia é que o casamento é um vínculo tão íntimo, tão profundo, que o casamento simboliza a relação do próprio Deus na Trindade. O Deus triuno, que é um e ao mesmo tempo é três, que é unidade e diversidade. O casamento simboliza essa relação de Deus, quando um homem e uma mulher se tornam unidade, mas são diferentes na diversidade. O casamento também simboliza a união entre Cristo e o seu povo, a igreja. Paulo em Efésios 5 vai demonstrar isso, de modo que Cristo e a igreja se tornam um corpo só, Cristo sendo o cabeça da igreja, e nós o corpo de Cristo. É isso que significa uma só carne. Portanto, o casamento é uma parábola, é uma ilustração desse relacionamento maior. Então, o texto de Gênesis, dizendo, tornando-se os dois uma só carne. Quando o homem diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo, ele está se comprometendo com aquela mulher, dizendo, você agora faz parte de mim, você agora é minha, nada pode nos separar. Essa é a ideia. Então, esse é o principal texto da Escritura que vai nortear todo o nosso conceito sobre casamento como uma aliança vitalícia e indissolúvel. Vamos seguindo. Então, nós precisamos fazer uma pergunta. Se o casamento é essa aliança vitalícia e indissolúvel entre um homem e uma mulher, um compromisso firmado diante de Deus e de testemunhas, compromisso esse, aliança essa que é consumada, é selada no ato sexual. É por isso que o único lugar onde o sexo deve acontecer é dentro do casamento. Os solteiros, qualquer tipo de expressão sexual fora do casamento fere o princípio da palavra de Deus. Então, como então nós devemos entender a questão do divórcio a partir da perspectiva de que o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel? Essa é a pergunta que eu quero responder com os irmãos até o final da aula, tá? E é isso que
é o meu objetivo aqui, eu quero chegar lá, tá bom? Vamos seguindo. Nós precisamos avaliar o texto de Deuteronômio, capítulo 24. Então, abra a sua Bíblia lá. Esse é o principal texto no Antigo Testamento para falar sobre a questão do divórcio. E esse texto vai ser citado por Jesus em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10. De modo que nós precisamos entender o que Deuteronômio está dizendo para compreender o que Jesus está dizendo. Então, Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. O Alan Caster está com o microfone ali. Eu vou pedir para um irmão voluntariamente ler esse texto para nós. Pode levantar a sua mão, ele leva o microfone até você. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ok, muito obrigado. Os irmãos sabem aí que eu tive um Covid e no final fiquei com essa tosse, então os irmãos me perdoem aí, de vez em quando vai vir uma crise de tosse, tá bom? Mas, queridos, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é no termo se. Quantas vezes o termo se aparece? O texto começa: e se um homem tomar uma mulher, e se achar algo que não for agradável aos seus olhos, né, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lavrar um termo de divórcio, e se ela sair de casa, e se ela se casar com outro homem, e se ele também a mandar embora de casa, ou mesmo morrer, todos esses sis, então, aí o texto vai continuar dizendo, então, o primeiro marido não poderá tomá-la por esposa novamente. Então eu quero, resumindo para nós, deixa eu ver aqui, então o primeiro marido não poderá tomar a esposa novamente, depois que ela foi contaminada, pois isto é abominação perante o Senhor, é o que o texto está dizendo. Vamos entender algumas coisas aí. Primeiro, Moisés reconhece que por causa do pecado, o divórcio era uma realidade. A Bíblia não é negacionista em relação ao divórcio. A Bíblia diz que por conta de vivermos no mundo sob a influência do pecado e por conta de nós mesmos sermos pecadores, o divórcio vai acontecer. É uma realidade. A Bíblia trabalha a partir disso. Depois de Gênesis 3, essa é a realidade, tá bom? Segundo, o texto não está aprovando o divórcio, muito menos incentivando o divórcio. O que Moisés está dizendo ao povo, na verdade é para dificultar o divórcio. Então, olha só, o texto foi dado para dificultar o divórcio e, consequentemente, o novo casamento. A ideia de Moisés é proteger o casamento inicial, porque um homem poderia se usar desse texto ou dessa prática para
mandar a esposa embora, porque ele quer outra mulher, e ele ia lá então, ficava com outra mulher, e aí mandava aquela mulher embora de novo, e voltava para a primeira. É isso que o texto está impedindo. O texto então foi dado para dificultar a prática do divórcio. Nós vamos seguir um pouco mais. Qual era então o motivo para o divórcio, segundo esse texto? Era que o homem achava alguma coisa indecente na mulher, ok? Então observe aí no verso 1 do capítulo 24. Observe na sua Bíblia o que diz o texto, tá? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Então, coisa indecente, ou literalmente, nudez de uma coisa, é o que o termo no hebraico significa. Essa coisa indecente que o homem achava na mulher, dava ao homem a liberdade de se divorciar daquela mulher. Agora, esse texto, queridos, é de difícil interpretação. O que é essa coisa indecente? Quando a gente lê, normalmente vem na nossa cabeça o quê? Adultério, né? Talvez você esteja pensando, adultério. Só que 2 capítulos antes, Moisés já tinha regulamentado sobre adultério. Moisés disse que aquela mulher que fosse pega em adultério teria que morrer. Então, o texto de Deuteronômio 24 não está falando de adultério, possivelmente, porque Moisés já tinha explicado qual seria o procedimento em relação ao adultério, tá? O texto também não está falando daquela situação quando o homem se casava com a mulher e comprovava que ela não era mais virgem. Quando isso acontecia, o homem entregava a mulher aos pais e a despedia de sua casa. E ela teria que ser morta porque cometeu pecado contra o Senhor. Deuteronômio capítulo 22, do verso 13 ao verso 30. Nós não podemos ler o texto todo, mas está aí para os irmãos depois conferirem o que o texto ensina sobre a questão do adultério, como o adultério deveria ser tratado e como a fornicação antes do casamento deveria ser tratada quando descoberta após o casamento. Tá? Então, o que coisa indecente significa? Difícil interpretação. Provavelmente ou possivelmente, coisa indecente está relacionado a algum pecado sexual que não configura adultério e nem fornicação. Nós vamos ver com mais clareza isso quando discutirmos o texto de Mateus. Então vamos seguindo. Resumindo então, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Uma vez que houve o divórcio e um segundo casamento, então a pessoa não poderia voltar para o primeiro cônjuge. Mesmo que houvesse uma separação do segundo cônjuge, ou mesmo que o segundo cônjuge morresse, pois isso era abominação diante do Senhor, porque essa pessoa então havia sido contaminada. O que em outras palavras, queridos, quando o homem achava uma coisa indecente numa mulher, e, independente do que isso significa, tá? Mandava embora de sua casa, aquela mulher não poderia se casar novamente. Mas uma vez que ela se casasse, o texto diz que ela teria sido contaminada. E por isso não poderia mais voltar para o primeiro marido. Entendem? É isso que Moisés e Deuteronômio 24 está demonstrando. Agora, por que Moisés está dizendo isso?
olha só, o foco do texto não é tanto a questão do divórcio, mas a proibição de um novo casamento. Porque quando há um novo casamento, aquele primeiro casamento não tem mais chance de ser restaurado. Então, o que Moisés está querendo mostrar é que nós precisamos evitar o divórcio a qualquer custo. Nós precisamos tomar cuidado para não fazer do divórcio um adultério legal. Um adultério legal. E infelizmente hoje, muitas pessoas têm feito isso. Elas se divorciam por qualquer motivo e contraem novo casamento. Mas diante de Deus, isso é considerado adultério. Então, olha só, o objetivo de Moisés: impedir que os maridos tivessem uma atitude imprudente, impensada, impulsiva. Olha só, era melhor o marido tomar de volta a sua esposa antes que ela se casasse. Se ele de fato tinha achado alguma coisa indecente nela, e de fato tinha se divorciado dela, é melhor que ele volte, resgate a sua esposa antes dela contrair um novo casamento, porque senão ela fica contaminada e não pode mais voltar para ele. O termo de divórcio protegia a mulher da acusação de adultério e possibilitava que ela voltasse para a casa do seu pai. Lembra que eu disse em Deuteronômio 22, diz que a mulher que for pega em adultério, o procedimento era que ela seria apedrejada. Então, Deuteronômio 24 mostra o quê? Uma benevolência da parte do Senhor para que a mulher não morresse. Então, ela volta para a casa do seu pai com o termo de divórcio do seu marido. Então, o divórcio era uma realidade, embora não fosse aprovado por Deus. Precisava ser regulamentado por conta do pecado do homem. Porque senão, o povo, como nós, sempre vai atrás da brecha, a brecha da lei, para justificar os seus próprios atos, os seus próprios pecados. Então, Deuteronômio capítulo 24 não aprova o divórcio, não incentiva o divórcio, mas reconhece que isso acontece. E se acontece, ele deve ser regulamentado de alguma forma. Então é isso que Deuteronômio 24 vai mostrar para a gente. Eu pergunto para os irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre esse texto, do que eu falei até agora, de Deuteronômio capítulo 24? Esse é o momento, porque nós vamos avançar agora para como Jesus interpretou esse texto. A impressão que me dá quando eu vejo os versículos 1 e 2 de Deuteronômio 24 é que ele trata de uma situação bem específica de divórcio. E ele não aborda outras situações, ele aborda uma situação bem específica e deixa um princípio geral estabelecido. Ele fala, por exemplo, de uma situação de um primeiro divórcio por conta de o marido achar uma coisa indecente na esposa, ou o contrário, A questão é que ele não trata de situações que não sejam essa. Isso. Isso é um ponto bem interessante. Então, a gente, na hora de ler isso daí, a gente tem que estar mais atento ao princípio estabelecido do que a norma, porque a norma ela é bem pontual em termos de casos possíveis, E aí tem vários casos possíveis que não são abordados em Deuteronômio 24. Boa. Mais atento ao princípio do que à literalidade do texto. Vejam que, de fato, é uma situação muito específica. Quando um homem se casar com uma mulher, mas achar uma coisa indecente nela, ele então, pode dar uma carta de divórcio. Enfim, aí o texto vai... Veja, mas é uma situação hipotética, tá? Se um homem se casar, se um homem, então, primeiro marido, Então Moisés está dando essa instrução.
Eu acho que à medida que a gente caminhar para analisar Mateus, vai clarear alguma coisa aqui de Deuteronômio 24. Aqui. O microfone vai chegar até a irmã. Obrigada, viu? Ô, pastor Vinícius, e assim, e no caso, e se fosse a mulher que pegasse o marido, seria o mesmo procedimento? É interessante que na legislação do Antigo Testamento, isso nunca aparece. Isso nunca aparece. A gente vai perceber que sempre é o homem dando o divórcio, nunca a mulher. Nunca a mulher. No Novo Testamento, a gente vai perceber que isso vale para os dois, tá? Mas no Antigo Testamento ali, partia sempre do homem. Mas óbvio que o que eu estou falando a respeito do homem se aplica a mulheres também. Bom, vamos seguindo, porque senão a gente não consegue terminar. Casamento e divórcio. Vamos pensar novamente naquela pergunta inicial, que é a pergunta que eu quero responder com os irmãos. Se um casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel entre um homem e uma mulher, como devemos entender o divórcio? Ou o que é então o divórcio? Se o casamento não deve acabar. É isso que a gente vai trabalhar. O texto de Deuteronômio 24, como um texto de difícil interpretação, teve várias interpretações ao longo da história. Nos tempos de Jesus, havia duas interpretações principais. Uma da escola de Hillel, que entendia que aquele termo de coisa indecente poderia ser qualquer coisa que desagradasse o marido. Então, essas pessoas entendiam assim: se o marido se desagrada de qualquer coisa que a esposa faça, ele pode se divorciar dela. Então, queimou o feijão, divórcio. Tá roncando muito à noite, divórcio. Toalha molhada em cima da cama, divórcio. Qualquer motivo que desagradasse o marido poderia gerar divórcio. Essa era a interpretação desse grupo a partir do rabino chamado Hillel, tá? Mas havia um outro grupo que tinha uma posição mais conservadora. Esse grupo era a partir do rabino chamado Shammai. E ele entendia que coisa indecente era especialmente algo relacionado à imoralidade sexual. Tá? Então, o grupo de Shammai entendia dessa forma. Quando havia imoralidade sexual, o divórcio acontecia. O Hillel entendia que qualquer coisa que desagradasse ao homem poderia gerar divórcio. Então, tendo isso em vista, nós vamos ver o que Jesus entendia a respeito disso. Porque Jesus tem uma conversa com os fariseus. E então, já abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Jesus também cita o mesmo texto em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Mas, por conta do tempo, eu vou abordar apenas a Mateus 19. Então, vamos lá. Vamos a partir do verso 3. Diz assim: vieram a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando. Primeira observação é que aqueles homens vieram com uma intenção pecaminosa. Eles vieram até Jesus não porque tinham dúvidas a respeito do divórcio e do casamento. Não vieram até Jesus porque queriam proteger o casamento. Eles foram até Jesus com a intenção de prejudicar Jesus, porque havia essas duas interpretações. Eles colocaram Jesus na parede. Então essa era a intenção.
é como aquela pessoa, aquele jovem. Às vezes eu tenho algumas conversas com um jovem que vem perguntar assim: pastor, onde na Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado? Ele não está com dúvidas. Ele quer uma justificativa para pecar. Ou alguém que vem perguntar sobre o divórcio, mas não porque ele quer cuidar do casamento, mas porque quer se divorciar. Então, não é essa a perspectiva de Jesus, essa é a perspectiva dos fariseus. Segunda observação, olha o que o texto continua dizendo, o que eles perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja, lembram da interpretação de Hillel? É lícito o marido se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? É isso que eles estão perguntando para Jesus. E aí, olha a resposta de Jesus no verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A resposta de Jesus é voltar para o padrão de Gênesis, para o padrão antes do pecado. Esse é o padrão de Deus. Um homem e uma mulher casado numa aliança vitalícia e indissolúvel. É o que Jesus está dizendo aqui, em Mateus capítulo 19. Então, olha a resposta dos fariseus diante do que Jesus havia dito. Verso 7. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha como eles estão entendendo Deuteronômio capítulo 24. Eles estão dizendo: Moisés mandou dar carta de divórcio lá atrás. E olha o que Jesus responde no verso 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa esposa. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo: primeiro, Moisés não mandou dar o divórcio. Isso acontece por causa da dureza do coração de vocês. Segundo, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que o casamento seja vitalício e indissolúvel. Então, Jesus volta ao padrão, e aí no verso 9, observe comigo aí: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, senão por causa de relações sexuais ilícitas. O que Jesus está trazendo aqui? O texto de Deuteronômio capítulo 24, coisa indecente. Aqui Jesus traz como o termo porneia. Então Jesus diz assim, o termo porneia é o termo grego traduzido, aqui no caso da Revista Atualizada, por relações sexuais ilícitas. Então Jesus está dizendo: quem se divorciar, senão por porneia, comete adultério. E quem se casar com a divorciada, comete adultério também. Veja, antes de entrarmos no significado do que é porneia, olha a seriedade do que Jesus está dizendo aqui para nós. Essa é uma mensagem completamente anticultural. Jovem, adolescente, você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Essa é uma mensagem completamente anticultural. Jesus está dizendo que se alguém se divorciar, se não por porneia, por qualquer outro motivo, comete adultério se casar novamente. Em outras palavras, se a pessoa se divorcia porque acabou o amor e se casa de novo, comete adultério. Se a pessoa se divorcia porque brigavam muito e se casa novamente, comete adultério.
Se a pessoa se divorcia porque quer viver os sonhos dela e se casa de novo, comete adultério. É isso que Jesus está ensinando. Veja quão distante isso está da nossa realidade, onde as pessoas vão no cartório, se divorciam e depois vão no cartório e se casam novamente, sem observar o que a Bíblia ensina. Mas para a gente entender melhor isso, nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo por porneia. Vamos lá. Eu peguei algumas traduções para que os irmãos vejam como os tradutores entenderam o termo porneia em Mateus capítulo 19. A revista atualizada, essa versão santa que a gente usa, né? Traduz como relações sexuais ilícitas. Tá? Almeida Corrigida e Fiel traduz como fornicação. Então, se alguém se divorciar de sua mulher, exceto por fornicação. A NVI traduz como imoralidade sexual. A Almeida século 21 traduz por infidelidade. A NTLH, nova tradução linguagem de hoje, traduz como adultério. Se alguém cometer adultério, se alguém se divorciar, exceto por adultério, tal. E a NVT, nova versão transformadora, traduz por imoralidade. Eu só quero mostrar para os irmãos a dificuldade de entender o que é porneia. Veja os tradutores se debatendo aqui. Um está entendendo porneia como adultério. Isso é, adultério é a relação sexual fora do casamento. O outro está entendendo como fornicação, que é relação sexual antes do casamento. O que está acontecendo aqui? Nós temos um texto de difícil interpretação. Normalmente, a visão geral, quando nós lemos esse texto, é entendermos que porneia significa adultério. E muitas pessoas, então, entendem que quando acontece adultério, isso abre a possibilidade do divórcio. Algumas entendem que não só abre a possibilidade, como exige-se o divórcio, caso isso aconteça. Porém, queridos, o termo porneia é de difícil interpretação. E, para compreender esse termo, nós precisamos observar o Evangelho de Mateus. Como Mateus utiliza o termo porneia. E, óbvio, eu não vou ter tempo aqui para demonstrar isso em todos os textos de Mateus. Precisaria de mais uma aula para demonstrar todos os textos que a palavra porneia aparece, para mostrar para os irmãos como Mateus utiliza esse texto. Mas aqui eu vou dizer para os irmãos como ele utiliza. Mateus utiliza a porneia, muito provavelmente, se lembrando de Deuteronômio capítulo 24, coisa indecente, tá? Como relações sexuais ilícitas no noivado judaico, descobertas antes da consumação sexual do casamento. Essa é uma situação muito específica. Muito específica. Em outras palavras, tentando traduzir para os irmãos aqui da diferença de porneia como Mateus está utilizando. Imagine 3 situações. A primeira, de um homem casado que descobre que a sua mulher está adulterando. Então, essa mulher, segundo a lei do Antigo Testamento, né, seria então apedrejada. Adultério. Segunda situação, um homem se casa com uma mulher, mas descobre na noite de núpcias que ela na verdade não era mais virgem. Deuteronômio capítulo 22.
ele então levava a acusação dessa mulher diante do povo, do sacerdote, e ela seria julgada. Então, os pais da noiva poderiam apresentar a defesa da noiva. Se os pais apresentassem e comprovassem que ela era virgem, então aquele homem não podia se divorciar dela e deveria ficar casado com ela. Mas se comprovasse que de fato ela não era virgem, isso significa que ela cometeu fornicação antes do casamento. E ela deveria então ser apedrejada. Agora, nós estamos falando de uma terceira situação, que é o quê? Quando o homem está compromissado, e nós sabemos que na cultura judaica, o casamento acontece antes da cerimônia. O casamento é um compromisso que já acontece entre o homem e a mulher e que depois só vai ser consumado na cerimônia e na noite de núpcias. É uma espécie de noivado, só que para valer. É como se a pessoa tivesse casada de verdade. É isso que a cultura judaica vivenciava. Nós temos o exemplo de José e Maria. José e Maria estavam comprometidos numa aliança de casamento já. Porém, a aliança não havia sido consumada ainda. Certo? Então, essa terceira situação, muito específica, era quando o homem, lembram de José, descobre que a sua mulher está grávida, mas ele ainda não se casou com ela, não consumou a relação. Então, Jesus está dizendo, quando isso acontecer, o homem pode dar a carta de divórcio, se divorciar da sua mulher e pode se casar novamente. E ela também pode se casar novamente, porque o casamento não foi consumado. Não foi consumado. Essa é a situação específica que Mateus capítulo 19 apresenta para nós. Óbvio que há muitos argumentos por que isso acontece. Depois, se você tiver dúvidas sobre isso e quiser conversar, eu estarei à disposição. Inclusive o material fica à disposição dos irmãos, tá? Onde mostram os textos que comprovam que porneia não significa adultério em Mateus capítulo 19. Agora, pensando então nessa perspectiva, se o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel, se a cláusula de exceção não se aplica a questões como adultério, como entender o divórcio e o novo casamento à luz das Escrituras? Então, os irmãos conseguiram me acompanhar aqui no raciocínio, na argumentação até agora. Até agora eu argumentei duas coisas. Primeiro, que na Bíblia o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel. Segundo, que a cláusula de exceção, tanto em Deuteronômio como em Mateus capítulo 19, se aplica a um caso específico de moralidade sexual antes do casamento, que foi identificada antes da consumação do casamento. É isso que eu estou argumentando. Se essas duas coisas são verdade, como nós devemos entender o divórcio e o novo casamento à luz das Escrituras? Então, vamos por partes. Primeiro, o divórcio não é o padrão de Deus. Nunca foi o padrão de Deus. O padrão de Deus é Gênesis 2, antes da queda. O divórcio é uma deturpação dos padrões de Deus. Segundo, o divórcio nunca é incentivado na Escritura. Nunca. Terceiro, apesar de não ser incentivado,
infelizmente, por causa da dureza do coração, o divórcio é uma realidade. E a Bíblia não nega isso. Vamos avançar. O divórcio não é permitido por qualquer motivo. Nós não temos tempo aqui, mas há alguns motivos nas Escrituras que mostram que o divórcio, às vezes, é inevitável. Por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, 11, 12, 13, 15, diz que quando um cônjuge descrente abandona o cônjuge crente, não tem o que fazer. O divórcio é inevitável. Quando parte de um coração endurecido, que não quer ouvir as Escrituras, o divórcio é inevitável. Mas o que a Escritura ensina é que, mesmo o divórcio sendo inevitável, a pessoa não está livre para se casar novamente. Vamos abrir lá, eu acredito que é importante nós abrirmos nesse texto, tá? Antes dele, vamos em Marcos, que é o mesmo texto. É interessante nós observarmos que esse texto de Marcos trata da mesma questão, só que sem a cláusula de exceção. Marcos 10, verso 10. Marcos 10, 10 diz assim: em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, sobre o divórcio e o novo casamento. E Jesus lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. Contra aquela quem? Contra a sua primeira mulher. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja, aqui não tem cláusula de exceção. Vai para Lucas 16, 18. Lucas, capítulo 16, verso 18. Vamos nos atentar aqui, irmãos. Lucas 16, verso 18. Olha com atenção o que esse texto diz. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Não tem cláusula de exceção em Marcos, não tem cláusula de exceção em Lucas. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se aparte de sua mulher. Então, veja, nós temos muitos textos na Escritura que dizem que não tem cláusula de exceção para o divórcio. O texto de Mateus é a única exceção. E essa exceção, como eu expliquei para os irmãos, se refere a uma situação específica dentro do noivado antes do casamento. Agora, algo importante. A Bíblia considera o novo casamento como adultério. Agora, irmãos, nós precisamos
pensar em algumas aplicações diante disso que eu falei. O objetivo aqui não é depreciar ninguém, não é fazer uma classe especial de crentes, não é nada disso. Porque eu sei que muitos irmãos piedosos passam ou passaram pelo divórcio e às vezes um novo casamento, por falta de instrução, porque foram vítima do pecado de outro. Então eu quero trazer algumas aplicações para os irmãos, para pastorear o seu coração. Primeiro, aos divorciados. A graça e o poder de Deus são prometidos e são suficientes para capacitar um cristão divorciado e fiel a ser solteiro por toda a vida terrena, se necessário. Deus te capacita para viver assim. Você não precisa de um segundo casamento. É melhor você viver solteiro e agradar a Deus do que procurar um segundo casamento. Pense na perspectiva de que frustrações temporárias, desvantagens, limitações aqui são preferíveis do que a desobediência a Deus, do que o teu coração estar endurecido e pecar contra o Senhor. E a tua obediência vai gerar alegria duradoura aqui e no porvir, queridos. Imagine que toda a eternidade você vai gozar com o Senhor. Imagine os galardões do fruto da tua obediência ao Senhor. Portanto, aos divorciados, não se casem, não se casem. Eu quero dar um exemplo que eu tenho dado ultimamente, uma história muito bonita de restauração de uma família conhecida por tabela por nós, eu e a Débora. O irmão de um amigo nosso, casado, crente, com a esposa crente, abandonou a esposa e foi morar com uma amante. E passou 2 anos morando com a amante. E a esposa dele viu que ele a abandonou. E o texto de 1 Coríntios diz que ela está em paz, mas não se case. E o que aconteceu? Ela não se casou. Depois de 2 anos, o que aconteceu? Aquele homem se arrependeu. E arrependido procurou aconselhamento. E arrependido procurou restaurar o casamento. Agora eu pergunto para os irmãos, e se ela tivesse se casado de novo? Esse casamento não seria restaurado. E se ela tivesse recebido um conselho dizendo, segue a vida, agora ele já te abandonou, pode se casar de novo. Esse casamento jamais seria restaurado. Portanto, aos divorciados, Paulo diz, não se case. Não se case. O Senhor vai dar graça. Agora, tem uma situação. Se o teu cônjuge que te abandonou morrer, aí você está livre para casar. Tá bom? Aí você pode se casar. Então, há essa situação aí. Tá? É meio cômico, né? Mas há essa situação aí. Então, é preciso dizer isso, né? É preciso dizer isso. Mas vamos continuar. Aos recasados aqui, as pessoas que estão num segundo, ou outro terceiro, enfim, segundo casamento. Primeiro, queridos, é preciso reconhecer e confessar a Deus que a escolha de casar-se de novo foi pecado. Foi pecado. A Bíblia chama de adultério. É difícil dizer isso. É difícil. E com certeza, as pessoas que passam por isso não têm essa intenção no coração. Mas é o que a Bíblia diz. É como o Senhor nos ensina.
Então é preciso reconhecer isso. Segundo, não devem se separar do segundo cônjuge para retornar ao primeiro casamento. Não. É aquela coisa, o leite derramou, queridos. Não tem o que fazer. Agora é limpar o fogão. Tá bom? Não tem o que fazer. Não pode mais se separar do segundo marido ou da segunda esposa para voltar para o primeiro. Porque isso banaliza o casamento e Deus não se agrada. Terceiro, não devem se separar do segundo casamento para viver uma vida de solteiro. Não deve. Deve o quê? Manter o segundo casamento. Por quê, queridos? Embora não seja o estado ideal, Deus reconhece o segundo casamento por graça e misericórdia e não te considera mais culpado de adultério. Se você é um crente, se você entrou no segundo casamento, não deveria entrar, mas você entrou. Você então está arrependido disso. Você entende que você pecou contra Deus. Você não quer isso para ninguém. Deus não te considera adúltero. Ele perdoa o teu pecado, como perdoa todos os outros pecados. O único pecado imperdoável, segundo a Escritura, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Adultério é pecado? É. Mas tem perdão? Tem. Então você não precisa se sentir culpado de adultério sempre, uma vez que você já confessou o pecado e Deus reconhece o seu segundo, terceiro, quarto casamento. Tá? Isso é ministrar graça a você. Vamos seguindo. Aplicação para os casados. Fortaleça a tua visão bíblica de que o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel. Casamento é um só para a vida inteira. Quando eu celebro o casamento, eu faço questão de dizer: você promete amar a sua esposa até que a morte o separe? E ele diz: sim, eu prometo, até que a morte o separe. E eu digo para a esposa: você promete se submeter ao seu marido, amá-lo e respeitá-lo até que a morte o separe? E ela diz: sim, eu prometo. Porque o casamento é um só para a vida inteira. Não há possibilidade. Não se pense em divorciar. Nós estamos estudando sobre o divórcio justamente para honrar o casamento. Se você é casado e tem dificuldade, está com dificuldade no seu casamento, busque ajuda, busque aconselhamento, busque sabedoria bíblica, mas não tome a decisão de se divorciar, simplesmente. Para os solteiros, os que estão na galeria ali, na maioria, os jovens aqui, adolescentes, tenha muita sabedoria ao escolher com quem você irá se casar. Casamento é coisa séria, é um só para a vida inteira. Não é brincadeira, não é para criança, é para homem, é para mulher. Por isso, busque conselho, ore muito ao Senhor. Não brinque, muitos casamentos começam errado já desde o namoro. E aí depois resultam no divórcio. Portanto, você que é jovem, adolescente, não se casou, preste muita atenção nisso. Teríamos que ter uma aula só falando sobre orientações bíblicas para escolher o futuro cônjuge. E por fim, aplicações para os familiares. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, você que tem gente próxima, você deve ter sabedoria para ensinar essa verdade bíblica, de que o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel. Isso vai proteger as futuras gerações. Isso vai proteger as futuras gerações. Então é preciso que você ensine isso. Eu não sei qual foi a sua primeira resposta sobre o que é o casamento. Será que ela está
mais para o que o mundo pensa sobre o casamento ou sobre o que a Escritura trata sobre o casamento? Então, eu quero encerrar essa aula dizendo aos irmãos, queridos, eu não quero ter aqui a palavra final sobre o assunto. Eu sei que crentes mais piedosos e mais capazes do que eu entendem esse assunto de forma diferente. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu tenho plena convicção bíblica de que essa é a interpretação correta da Escritura. De que o casamento é uma aliança vitalícia e indissolúvel. E eu quero incentivar você a analisar os argumentos bíblicos e tocar a sua vida, a sua família, a partir dessa definição bíblica do casamento. E me coloco à disposição dos irmãos para dúvidas que surgirem. O material está à disposição também, para que os irmãos analisem depois com mais calma os versículos. Aqueles que precisam de algum tipo de orientação em relação a isso, porque passou por um divórcio ou novo casamento, também podem, eu estou à disposição para conversar e ministrar graça de Deus sobre a tua vida, tá? Para que você saia daqui com uma clareza bíblica sobre esse assunto. Infelizmente, nosso tempo está acabando, já passamos 6 minutos, eu não quero me estender mais, mas se os irmãos quiserem depois da aula conversarem, fazerem perguntas, eu estarei à disposição aqui, tá bom? Deixa eu indicar 3 livros para os irmãos, encerrando a nossa aula. Na verdade, não é um livro, mas é Divórcio e Casamento, uma Declaração, John Piper. Para que os irmãos saibam, essa posição que eu expliquei aqui, não é a posição minha, simplesmente. Essa é a posição que foi majoritária na história da igreja até o século XVI. Até o século XVI, a igreja entendia majoritariamente que o casamento é uma aliança indissolúvel. Mas depois do século XVI, começou-se a entrar na igreja o conceito de que o casamento pode se dissolver por causa do adultério. Segundo livro, Lar, Família e Casamento, o livro que nós estamos adotando. Essa posição é a posição do autor que veio aqui, o David Merck, e expôs para nós a primeira aula, ok? Mas, se você quiser analisar todos esses argumentos a partir de uma perspectiva de alguém que pensa diferente, tem esse livro aqui, Deus, Casamento e Família, que é um excelente livro, embora eu discorde do argumento dele, mas é um excelente livro para você comparar os argumentos de alguém que discorda dessa posição. Então, aqui você tem muito material para pesquisar, para tomar uma posição em relação a isso, para a tua família. Porque olha como isso é importante. Imagine que o teu filho chegue para você e diga, olha, estou me divorciando, vou me divorciar. O que você vai falar para ele? Imagine que você está educando os teus filhos, ainda são crianças, jovens, adolescentes. O que você está ensinando sobre o casamento? É muito importante que os irmãos tenham clareza sobre esse assunto. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Alan. Antes de encerrar, só queria tirar a máscara. É um tema difícil, é um tema complicado. O pastor Vinícius, antes de iniciar a aula, pediu mais tempo, mais 2, 3 aulas. Mas mesmo que mais 5 aulas, nós teríamos todo o tempo necessário para entendermos por completo esse assunto. Então, peço o entendimento dos irmãos, nós entendemos um tema complicadíssimo. Essa semana mesmo, na Rádio Vida, das 10 ao meio-dia, ou das 11 ao meio-dia, eles discutem determinados temas teológicos. E no dia que eu coloquei na rádio, era exatamente esse tema.
um pouco diferente, porque perguntavam se era permitido o segundo casamento. Obviamente, eles discorriam sobre o divórcio. Extremamente complicado. Mas, o que eu peço para os irmãos é atentarem para o fato que nós pertencemos ao reino de Deus. E a vida no reino de Deus, ela é bem diferente da vida que a nossa sociedade, né, costuma viver. É algo extremamente complicado. Peço também para os irmãos entenderem que, em uma parte do próprio Jesus, ele fala assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós entendemos que é difícil, é extremamente complicado. Lá nesse tema, teve um ouvinte que entrou lá no rádio e falou assim, escuta, mas eu apanhava do marido. Gente, como é que vai viver? Apanha do marido. Hoje está acontecendo o contrário, né? Maridos apanhando de esposa, né? Está acontecendo. Extremamente complicado. Adultério, tem amante. Mas isso aí a gente tem que colocar diante dos olhos do Senhor, né? Diante dos olhos do Senhor. O que nós precisamos passar aqui que é o casamento. Esse é o mais importante. É uma união de corpos diante do Senhor, né? E o que a gente percebe é que, quando chega no estágio de divórcio, outros pecados já foram cometidos lá atrás. Outros erros, outras desobediências em relação ao que Deus planejou. Muito complicado. E aí, muito devido a isso, eu peço para os irmãos para se aprofundarem no assunto, né? E não deixarem de participar do EBD, porque esse tipo de assunto que precisa ser passado realmente na escola dominical, para o público cristão, né? Público que creu, que entregou sua vida a Cristo. Eu, no momento, li um livro do John Stott, a respeito de Mateus 6, 7 e 8, e fala sobre o reino de Deus. O título do livro era Contra a Cultura Cristã. Porque a forma como nós, filhos de Deus, vivemos é contra a cultura de nossa sociedade atual. Mas entendemos que é muito difícil, muito complicado. Outra coisa, irmãos, é que os adolescentes e os jovens têm participado aqui dessa aula conosco. Mas eu já tenho sido... alguns irmãos já me procuraram pedindo para refletir a respeito se para esse público não poderia ser separado. Então, para conversar sobre isso, eu vou pedir para a Beth, comigo lá na sala da coordenação, o Cláudio, o Josué, estou pedindo para os professores dos teens e dos jovens, tá? Pastor Vinícius também, se tiver aí uns 15 minutos, pastor Waldenberg, tá bom? Vamos para a gente discutir isso lá na sala da coordenação assim que encerrar, tá ok? Demais, pedir a compreensão dos irmãos, que confiem naquilo que nós estamos passando para os irmãos. Esse assunto de família, casamento lá, é necessário muito mais do que 10 aulas, 20 aulas de 1 hora. É muito mais necessário. Mas é o tempo que nós dispomos para isso. Esse assunto ele vai continuar sendo tratado nos ministérios, tá certo? Ministério de casais, que está retornando durante as aulas da EBD. Mas a gente precisa tratar desse assunto, a gente precisa ensinar, né? Essa é uma das obrigações que Deus colocou para nós, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinar a guardar tudo que vos tenho ensinado. Tá bom? Então, esses que eu falei o nome, se puderem aí reunir comigo ali na coordenação, 15 minutos vai ser o tempo necessário. Obrigado. Vamos orar? A aula, nossa EBD. Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos ajude, ó Pai, dando sabedoria aos casados, dando força, ó Deus, aos irmãos divorciados, dando instrução aos recasados, sabedoria aos solteiros, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, o Teu nome seja exaltado e a Tua igreja tenha um bom testemunho, ó Deus, nessa área de família e casamento. É a nossa oração. Protege e guarda os casamentos aqui representados, protege e livra, ó Deus, de divórcio, livra, ó Deus, de adultério,
Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Nossa oração, gratos por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém.